Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? Comentando tudo sobre esse jogo, a imprensa vai repercutir aí sobre essa vitória gigantesca do Flamengo frente ao Bahia por 2-0 fora de casa, segundo jogo seguido de Felipe Luiz, segunda vitória, né, domingão. Então ele está mostrando serviço aí e mostrando um novo futebol dinâmico e agressivo. Então vamos ver o que a imprensa falou aí. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O Flamengo fica um pouco mais confortável na quarta colocação, diminui a sua distância em 3 pontos em relação à Fortaleza, né, em 2 pontos em relação ao Palmeiras, segue a uma distância muito grande do líder Botafogo. Falar em título é muito difícil. Eu acho que tem que ir jogando e vendo o que acontece, tentando vencer as partidas. Mas eu gostei do time hoje. Acho que se perdeu alguns gols, mas não foi como no jogo de quarta-feira. Sofreu um pouco. Todo time que jogar contra o Bahia vai criar chances. O problema é que o Bahia perde muita chance. É muito aramelizo. Talvez seja o time mais aramelizo do Brasil na Série A. Então, mas o Rossi não fez grandes defesas. É muita bola passando pela área, arremate que passa perto do poste, mas aquelas chances assim. Não, o Flamengo teve até mais. Então, gostei bastante da equipe hoje. Achei um time que controlou bem o jogo, teve até mais posse de bola na boa parte do tempo. Achei bom. Achei boa a partida do Flamengo. Também quero dizer para vocês, claro, como sempre tenho que fazer, no apoio, que vocês possam comentar a respeito. O Carlos Alcaraz, o Michael, o Gonzalo Plata e o Gabriel Barbosa. Então, vamos aqui do Gabriel para outra ponta. O Gabriel jogou 75 minutos. Uma finalização para fora, perdeu uma grande chance, né? E 9 ações com a bola. Ele teve 9 ações com a bola, tá? Aqui, um cruzamento, perdeu a bola 2 vezes, 2 impedimentos, um deles perdendo o gol, inclusive. Defensivamente não fez rigorosamente nada, né? Não cortou, não chutou, não interceptou, não desarmou, também não sofreu nenhum drible, pelo menos. Mas pouco participou durante o jogo o Gabriel. O Gabriel não está conseguindo jogar. Quando o Felipe Luiz fala em confiança, né? Tudo bem, tem a questão da confiança e tudo, isso até faltou colocar aqui na tela. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Achei que tinha compartilhado, mas ainda não. Agora sim. Agora sim vocês conseguem visualizar. Então, são os números do SofaScore. Então, No IDOMED, ensinamos medicina humanizada. Jogou apenas 15 minutos e teve 17 ações com a bola. Olha só. 17 ações com a bola. Deu um passe decisivo, né? Ganhou um duelo no chão, duelo aéreo, ganhou 2 de 3, enfim. E teve um impedimento. Ou seja, o Plata, em 15 minutos, teve mais ações com a bola do que o Gabriel em 75. O Michael também jogou 15 minutos. São atacantes, como o Gabriel também é, embora tenha diferentes características. O Misha, como o pessoal chama, aliás, Dudu Monsanto colocou o apelido de Misha no Michael. Então, o Michael teve 13, um abraço para o Dudu Monsanto, teve 13 ações com a bola, 13, tá? E sofreu um pênalti. Sofreu um pênalti, um pênalti sofrido. Então, você vê que em pouco tempo o Michael foi mais útil do que o Gabriel. Claro, entrou em outro momento do jogo, o Bahia já meio desesperado, até o pênalti aconteceu. E o Alcaraz, que é um jogador de meio campo, mas que chega bastante na frente, né? Fez um gol, jogou 24 minutos, 27 ações com a bola, 2 finalizações, uma no travessão e fez a do gol. Ganhou 5 de 8 duelos no chão, um duelo aéreo, tá? Perdeu 7 vezes a bola, 3 desarmes ele fez e sofreu um drible. Ele ainda fez 3 desarmes. Então, se você vê que a diferença é muito grande de participação, o Gabriel não consegue participar do jogo. Isso é uma constatação, gente, não é uma crítica. Ah, você persegue, eu não persigo ninguém. O futebol está perseguindo o Gabriel. E não dá para aceitar qualquer, entre aspas, esmola de uma participaçãozinha um pouquinho melhor aqui ou ali para um jogador tão importante na história do clube, tão caro. Ele tem que entregar mais. Uma coisa é o Carlinhos, que é um jogador muito barato, de um salário baixo, de um investimento muito baixo do Flamengo, entrar e jogar mal. O Carlinhos é uma aposta, contratado porque ele estava suspenso. E ele veio do Nova Iguaçu, custou pouco para o Flamengo. Ele tem um salário muito baixo em relação aos demais. Então, se der certo, ótimo. Não deu certo, é um risco pequeno. A expectativa não pode ser a mesma em relação ao Carlinhos e ao Gabriel. O Gabriel tem que apresentar mais. E o tempo está passando. O ano está acabando. E o time pode ser mais efetivo, talvez sem ele. Ele estava na reserva, não foi com o Tite. É uma falácia dizer. Não estou defendendo o Tite, é apenas a verdade, gente. O Tite é página virada. Eu não defendo técnico nenhum. Eu defendo, na verdade, todos eles terem o direito de fazer o seu trabalho. E teve gente falando que eu critiquei o Felipe Luiz. Eu desafio qualquer um a encontrar a crítica ao Felipe Luiz. A única crítica embutida no comentário meu foi que eu acho que a escalação do Gabriel tem muito de bradagem. Isso é informação? Não, é minha opinião. Porque tecnicamente ele não se impõe. Então, é brodagem.
Confiança do cara, são amigos, trabalharam juntos, o técnico acha que vai recuperá-lo. Isso para mim é uma espécie de brodagem. Mas isso não vai poder durar muito tempo se ele não apresentar mais. E o Felipe não vai falar isso na coletiva, ele vai ter que resolver isso internamente. Porque não dá, ele praticamente não participa do jogo. Não participa do jogo. Então, o ano está acabando, o contrato está terminando, e, enfim, uma hora ele vai fazer um gol. Aí eu vou falar, ele voltou, fez o gol. Cara, deveria ter feito um gol hoje. Poderia ter feito um gol contra o Corinthians, mas estava impedido, porque fica muito impedimento. Fica muito impedimento. Ficou 3 vezes impedido naquele jogo passado, e hoje ele ficou em 2 impedimentos. Então você vê, ele teve 5 impedimentos nesses 2 jogos, 5 impedimentos, e teve 24 ações com a bola. Gente, é muito pouco. Em 2 jogos, ele ficou boa parte do tempo em campo, né? Teve 24 ações com a bola, 15 mais 9. Hoje foi menos do que contra o Corinthians. E 5 vezes impedido. E fez um gol que foi anulado por impedimento. E estava impedido. Estava impedido o ângulo ali que eu utilizei, botei na rede social, tudo mostra claramente. É porque não presta atenção no último homem da linha de zagueiros do adversário. Então isso tem que ser enfrentado de maneira profissional. O Felipe tem que tentar recuperar o jogador, a função dele como técnico, como era de qualquer outro ali, mas esse papo, o técnico não gostava dele, não tem esse negócio não, cara. Se o seu chefe não gostar de você, você tem que trabalhar melhor ainda e mostrar para ele, olha, eu sou bom pra cacete, você vai ter que me engolir aqui, vai ter que me aturar. Me manda embora. Me arruma melhor que eu. É isso que você tem que fazer em qualquer atividade profissional. Qualquer uma. Não existe esse negócio. Você, com o seu trabalho, você que está me acompanhando, que está discordando do que eu estou falando, como é que é quando o teu chefe não gosta de você? Você faz o quê? Trabalha mal? Não, você trabalha melhor. Você vai para cima, você esfrega na cara do filho da puta do chefe que te persegue, que não, você é bom e merece o seu emprego. É assim que se faz. É assim que se faz. Talvez mesmo assim o cara te mande embora, porque ele não gosta de você, ele te persegue, de repente é um cara que não quer te engolir, mas você vai mostrar que é bom e vai trabalhar em outro lugar e vai ser bom em outro lugar. Então o Gabriel tem que jogar bem. Não interessa, o Tite gostava, não gostava. E o Bruno Prado fez um brilhante comentário há poucos dias na Jovem Pan, mostrando que o Tite convocou ele várias vezes e só utilizou o Carlinhos nesse ano em situações em que ele não estava disponível por lesão ou suspensão. E em uma ocasião, os dois entraram juntos, Carlinhos e Gabriel. Ou seja, os fatos não comprovam. Essa é uma tese mentirosa. É uma tentativa de transferir responsabilidade que é do jogador. Cabe a ele voltar a jogar bem. E ele precisa voltar a jogar bem, porque ele custa muito dinheiro ao Flamengo, ele tem uma história muito importante do clube, ainda é o ídolo de muita gente que torce pelo Flamengo, então cabe a ele voltar a jogar bem. Passa, acho que pela cabeça do torcedor do Bahia, quando o adversário é o Flamengo. Mais uma vez, o time baiano, comandado pelo Rogério Ceni, sofre uma derrota diante da equipe carioca. E quando o assunto é Rogério Ceni versus Flamengo, aí os números são ainda piores. O Rogério nunca sequer empatou com o Flamengo como treinador, Léo. Mais um gol, como a gente vai citar aqui, de um lateral esquerdo. Acho que o detalhe dessa jogada interessante é o Wesley faz parte da construção da jogada, faz o cruzamento dentro da área e ali também estava o Ayrton Lucas, o lateral esquerdo. Acho que isso talvez seja uma marca do trabalho do Felipe Luiz, ainda é muito cedo para a gente dizer. Mas foi 2 jogos em que isso aconteceu bastante, né? Os 2 laterais simultaneamente no ataque. Exato. E foi um Flamengo que pressionou muito bem a saída de bola do Bahia, não deixou o Bahia respirar. E aí está uma semelhança também com os jogos que o Bahia vai mal. Quando não consegue ter o controle com esse meio campo, com o Caio Alexandre, hoje o Everton Ribeiro foi desfalque, foi substituído pelo Carlos De Pena. Com o Cauli, com o Jean Lucas, quando esse jogo por dentro não flui, esse jogo curto não entra, o Bahia tem muita dificuldade para executar um jogo de mais transição, como foi a cara do segundo tempo. O Flamengo teve tudo para fazer 2-0, poderia ter feito inclusive mais. 3 detalhes, vamos ver se eu não esqueço de nenhum. Gol do Alcaraz, aí indo para a rede na cobrança de penalidade. Um pênalti ridículo, né, cometido pelo jogador do Bahia. Acho até que o jogador do Flamengo, talvez até ele pudesse marcar uma falta do jogador do Flamengo, mas um lance de violência gratuito, né, o lance gratuito. E o gol, mais uma vez, de um lateral esquerdo. Alexandre, da posição do Felipe Luiz, foi para a rede contra o Corinthians. Agora é a vez do Ayrton Lucas. O ex-lateral esquerdo, Felipe Luiz, falou depois de Bahia 0, Flamengo 2. Grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério. E corremos riscos em muitos momentos. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário.
E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Perfeito, tá aí o Felipe Luiz, o novo técnico do Flamengo. A gente confere agora a vitória. Quando esse time acertar as finalizações, vamos ser muito felizes com esse time. Eu ia falar justamente isso. Eu gostei do Flamengo, tá? De uma maneira geral, eu gostei bastante do Flamengo. Agora, daqui a pouco tem entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu gostei do Flamengo, eu vou ser sincero, mas o que precisa melhorar é finalização. Não dá para o Flamengo perder a quantidade de gols que o Flamengo perdeu hoje. Novamente, e repito, isso não é um problema do Felipe Luiz. Felipe Luiz acabou de chegar. Isso é um problema antigo no Flamengo. É algo que ele vai precisar corrigir. Gabi sem gol é jogar com um a menos. Acorda, Felipe Luiz. Ou tô feio ou tô bonito, pô. Decide aí. Aí vou te falar. Dona Carmen caprichou na hora de me fazer, hein? Esquece, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Tá louco, pô. Não adianta. Eu não vou cair na pilha de vocês. Não vou. Venê, sou teu fã. Sou de Criciúma. E flamenguista. Tamo junto. Abraço. Valeu. Obrigado por acompanhar o trabalho. Valeu, Venê. Tá no gosto de ver o Flamengo jogar. Venê, se tu fosse solteiro, o Rio seria pequeno para você. Mas eu sou solteiro, cara. Se o Rio é pequeno ou não, depois eu te conto. Tá ficando calmo. Gabriel jogou hoje. Fala, careca. Com o Felipe Luiz dá para ficar animado e ver esse Flamengo. Agora espero que não venha folga de 3 dias. São 10 dias para treinar. Abraço. Eu também acho. Entendo o que ele falou ali, o lado do descanso mental. Gente, mas estamos na reta final de temporada. Felipe Luiz acabou de chegar. Eu penso que cada dia é importante demais na preparação do Flamengo para os jogos que ainda restam na temporada. Como diria o grande pensador contemporâneo Ronaldinho Gaúcho, eles estão deixando a gente sonhar. Mão de sal para Teresópolis. Abraço para a galera de Teresópolis. É isso, pessoal. Vamos encerrar a live. Acompanhamos a coletiva, vou trabalhar nas outras redes sociais. Vendo aqui o nosso Bruno Prado, que transmitiu o jogo do Flamengo, a vitória do Flamengo em Salvador, pelo placar de 2-0, com o José Manuel de Barros e com o Guilherme Silva. E falando em empolgação, vamos falar do Flamengo do Felipe Luiz. É a segunda vitória consecutiva desse Flamengo, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento com o Felipe Luiz. E os primeiros 2 gols da era Felipe Luiz marcados por 2 laterais esquerdos, né? Alexandro e hoje Ayrton Lucas. E o Alcaraz, de pênalti, hoje marcou o segundo gol da equipe rubro-negra nessa vitória por 2-0 contra o Bahia. Bruno Prado, você que transmitiu esse jogo, gostou do Flamengo do Felipe Luiz? Você acha que o Flamengo já começa a ganhar uma cara? Tá cedo demais para dizer alguma coisa? Agora ninguém segura esse Flamengo. O que dizer desse Mengão, Bruno Prado? Foi uma boa partida. É igual eu falei, assim, os exageros para cima e para baixo também, calma, né? O segundo jogo, mas foi bem, foi uma boa partida do Flamengo. O início de jogo equilibrado, os 2 times disputando posse de bola, os 2 tentando marcar mais à frente, mas depois o Flamengo, a partir do 25, 30 do primeiro tempo, o Flamengo encaixa muito bem a marcação adiantada, como o Felipe quer jogar, e ali pressiona bastante o Bahia e faz o gol. Nesse momento em que estava melhor, mereceu fazer o gol. Antes, quando o jogo ainda estava bem equilibrado, o Bahia perde um gol incrível com o Tassiano, perde a chance de fazer 1-0, mas o Bahia criou muito pouco. O Flamengo, da metade para frente do primeiro tempo, dominou, merecidamente fez o gol com o Ayrton Lucas, numa jogada boa ali do Arrascaeta com o Wesley, e Bruno Henrique perde a primeira oportunidade, mas o Ayrton Lucas entra do outro lado e faz o gol no rebote. O Flamengo volta bem para o segundo tempo, mantendo uma marcação adiantada, também para evitar uma pressão do Bahia, que naturalmente ia ter que tentar buscar o empate. E aí aparece um velho problema do Flamengo, né? Ele teve chance ali, primeiros 20 minutos do segundo tempo, ele estava bem melhor que o Bahia e não mata o jogo. Não consegue fazer o segundo gol, não consegue liquidar com o Bahia. E aí é natural que o time vá se desgastando, exige muito fisicamente esse tipo de marcação,
E aí ele começa a recuar um pouquinho mais. O Bahia sai com tudo. O Bahia precisava tentar buscar um empate. E aí o Flamengo tomou um susto. Teve uma chance muito boa do Luciano Juba, que ele desperdiçou. E o Flamengo, por muito pouco, não cedeu o empate nesse lance do Juba, que foi, fora aquele do Tassiano no primeiro tempo, a única chance. O Bahia teve 2 chances no jogo. O Bahia, ofensivamente, foi muito mal. Uma com o Tassiano no primeiro tempo e essa com o Juba no segundo. Se o Juba faz o gol, o Flamengo poderia perder 2 pontos no jogo em que ele foi melhor, em alguns momentos até muito melhor que o Bahia. Então essa questão de matar o jogo aconteceu também contra o Corinthians e acontece já há anos, não é coisa desse ano. Há anos o Flamengo tem essa questão de não conseguir liquidar os jogos, de perder muitas oportunidades. Então ele hoje mais uma vez teve a chance de matar, meter um 2-0 no início do segundo tempo e acabar com o jogo. Tomou um susto nesse lance do Juba. E o pênalti já foi no último lance da partida, uma bobagem do Santiago Arias, o lateral da seleção colombiana do Bahia. Ele ganha a disputa com o Michael, mas depois que ele tira a bola, ele dá um soco no Michael. E acabou expulso. O árbitro, a princípio, deu amarelo, o VAR chama para trocar a cor do cartão, e com razão. Foi um soco, foi um lance para vermelho mesmo. Aí o Arias foi expulso e o Alcaraz bateu o pênalti, fez o seu primeiro gol pelo Flamengo. Então a vitória foi justa, mas fica de novo esse ponto que apareceu no jogo contra o Corinthians. Tem que matar quando está melhor, principalmente marcando adiantado, porque vai ter uma hora que você vai cansar. Então o Flamengo tem essa questão de não matar o jogo e tomou um susto no jogo em que ele foi bem melhor que seu adversário. E isso é verdade. O Flamengo, hoje o Felipe Luiz se deparou com esse problema, que já é antigo. O Flamengo do Tite, o Flamengo do Sampaoli e assim vai. Times com muito volume, com oportunidades, mas que não conseguiam definir os jogos, né? Ou traduzir essas oportunidades em gols. E o Flamengo conseguiu hoje o segundo tento, já com 50 do segundo tempo, né? O pênalti foi basicamente no último lance do jogo. Mas pelo que produziu, o Flamengo foi bom. Pelo que produziu, jogo controlado, dá pra gente elogiar esse Flamengo do Felipe Luiz. Mauro Betting. Dá sim. Tudo que o Bruno falou, eu acompanhei os 2 jogos, mais o da Neoquímica Arena do que do jogo em Salvador, mas eu fiquei bem impressionado com os 20 minutos do segundo tempo iniciais do Flamengo. O Flamengo marcou como se precisasse mais do que o resultado que já tinha a favor 1-0. Foi muito bem, o Bahia sentiu aquilo que o Bruno falava antes de a bola rolar e falava na transmissão do José Manuel de Barros. Do Bahia tem uma lentidão por característica e é opção, né? Você tem jogadores, não é demonizar, ao contrário, um excelente jogador, Everton Ribeiro, e para jogar contra o Flamengo melhor ainda. Mas, assim, é um time de característica um pouco mais lento. E o Flamengo voltou a apresentar os melhores momentos do Flamengo de 19 para cá, o que não significa dizer que já seja o time de Jorge Jesus, que pode esperar quem vier, que a sua hora vai chegar, não. Mas que é o viçareiro para um Flamengo que estava muito mal com o Tite e começa a se acertar. Teve momentos muito bons de futebol, propositivo, dá até para empolgar e o torcedor tem todo o direito de se empolgar. Que às vezes nós da imprensa, a imprensa torcedora, a imprensa um pouco mais... Vocês da imprensa, tal. Mas assim, foram coisas muito boas, além do excelente resultado. Historicamente é sempre muito bom vencer na Bahia, vencer o Bahia, e nesse momento também, porque o Flamengo ainda tem um jogo a menos, e nesse jogo, se por exemplo ele vencesse o jogo a menos do Campeonato Brasileiro, ele ficaria hoje a 3 pontos do Palmeiras, né? E por tabela a 6 do grande líder Botafogo. Sem querer toda hora lembrar do campeonato do ano passado, mas que é uma condição mais absurda, faltavam 11 rodadas, agora faltam menos, o Botafogo tinha 14 pontos de vantagem sobre o futuro campeão, o Palmeiras. Então assim, tem coisa para rolar. E numa dessas o Flamengo pode. Claro que tem também a Copa do Brasil, e o Flamengo para mim é favorito mesmo contra o Corinthians, embora ainda até quase 2 semanas até o jogo, mas assim, hoje... até mais do que o jogo, até para esse outro torneio, outra característica que era no Maracanã, hoje era fora de casa, é mais um ponto bastante positivo para o Flamengo e para o Felipe Luiz. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. A imprensa aí repercutiu tudo sobre esse jogo, né? Que o Flamengo venceu o Bahia. O Bahia acaba sendo aí um freguês aí, né? Do Flamengo. Vem perdendo aí todos os jogos, os últimos 10 jogos, 11 agora, né? Perdeu para o Flamengo, não venceu. E Rogério Ceni é outro. Então combinou Bahia e Rogério Ceni e... se tornou freguesia, né, infinita aí, né, porque 15 jogos contra o Flamengo, o Rogério Ceni, e 15 derrotas, isso com outros times, né, comandando outros times também, e não vence o Flamengo. Então o Flamengo jogou muito bem, né, pressionou o Bahia lá na zaga deles, né, eles erraram muito espaço porque a pressão estava muito grande, do mesmo estilo contra o Corinthians, né? Então Felipe Luiz não mudou, em casa e fora de casa vai jogar da mesma forma. A única coisa que o Flamengo precisa melhorar é a pontaria, a finalização não está muito boa.
porque com esse jeito aí que o Flamengo tá fazendo, a chance de o Flamengo tomar um contra-ataque é muito grande. Mas se o Flamengo fizer 1, 2, 3 e tomar um, tá de boa, porque o Flamengo fez um placar muito maior. Mas se o Flamengo não faz gol, faz só um e toma um contra-ataque, aí é o empate, né? Ou toma virada. Então o Flamengo não pode correr esse risco de ficar perdendo muitos gols fáceis. Tem que melhorar a finalização, ser mais efetivo e assim concluir, né, a jogada e fazer os gols. E assim o Flamengo vai continuar brigando aí pelo Brasileirão. Claro, é um pouco difícil, né? Tá a 9 pontos do Botafogo, claro, tem um jogo a menos. Se vencer, fica a 6 pontos, a 3 do Palmeiras, né? E a 1 do Fortaleza. Então o Flamengo precisa vencer e também depender dos tropeços aí dos rivais. E aí, torcedor, tá animado? Tá confiante? Deixa um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.